Olá, vestibulandos! Tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção do gabarito vestibulando de inglês. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui um texto sobre a Chapeuzinho Vermelho, conto de fadas clássico. Espero que vocês tenham gostado dessa releitura, eu achei bem engraçada. Vamos ver aqui. Little Red Riding Hood, que é como se fala Chapeuzinho Vermelho em inglês. There once was a young person named Little Red Riding Hood, who lived on the edge of a large forest full of endangered fauna and rare plants. Então, uma vez houve uma garotinha chamada... Uma pessoa chamada Chapeuzinho Vermelho, que vivia na beira, à beira de uma floresta, no limite da floresta, cheia de uma fauna em risco de extinção e plantas raras. One day, her mother asked her to take a basket of organically grown fruit and mineral water to her grandmother's house. Então, um dia, a sua mãe pediu a ela que levasse uma cesta de frutas cultivadas organicamente e água mineral para a casa de sua avó. But mother, won't this be stealing work from the people who have struggled for years to earn the right to carry all packages between various people in the woods? Então, tem a primeira fala aqui da Chapeuzinho. Mas mãe, isso não seria roubar o trabalho das pessoas que lutaram, que passaram pela dificuldade por anos de ganhar esse direito, de carregar essas bagagens, esses pacotes, dentre várias pessoas nas florestas, ou da mata, da floresta? Red Riding Hood's mother assured her that she had called the Union Secretary and had been given a Special Compassionate Mission Exception form. Mas a mãe da Chapeuzinho Vermelho lhe assegurou que ela havia falado com a secretária da União e que ela havia recebido um formulário de exceção, de que a Chapeuzinho poderia sim carregar a cesta. But mother, aren't you oppressing me by ordering me to do this? Mas mãe, você não está me oprimindo ao me ordenar fazer isso? Red Riding Hood's mother pointed out that it was impossible for women to oppress each other, since all women were equally oppressed until all women were free. Então, olha aqui. A mãe da Chapeuzinho Vermelho pontuou que é impossível mulheres oprimirem umas às outras, porque todas as mulheres são igualmente oprimidas até que todas elas estejam livres. On her way to Grandma's house, Red Riding Hood passed a woodchopper and wandered off the path in order to examine some flowers. Então, no caminho para a casa da vovó, a Chapeuzinho Vermelho passou por um lenhador. Então, a palavra aqui, woodchopper, é lenhador, tá bom? Deixa eu tentar escrever aqui. Lenhador. And wandered off. Pessoal, wandered off é ficar vagando, meio assim, sem um destino claro, sem pressa. Só ficou olhando. O que é que ela ficou olhando? As flores, tá bom? She was startled. Pessoal, startled, ela ficou chocada, sem saber o que fazer, ao encontrar-se de frente, ela se deparou com um lobo. Who asked what was in her basket? Que perguntou a ela o que estava em sua cesta. Am I taking my grandmother... I'm taking my grandmother's unhealthy snacks in a gesture of solidarity. Now, if you excuse me, I would prefer to be on my way. Então, eu estou levando para minha avó alguns lanches saudáveis como um gesto de solidariedade. Se você me dá licença, eu preferiria continuar no meu caminho. Red Riding Hood returned to the main path. Então, a Chapeuzinho Vermelho retornou para o caminho principal. Então, eu esqueci de falar antes, mas a palavra path é caminho. And proceeded towards her grandmother's house. E continuou,
em direção à casa de sua avó. But the wolf, mas o lobo, knew of a quicker route. O lobo sabia de uma rota mais rápida to the grandma's house and burst into the house and ate the grandma. Ele entrou na casa assim de supetão e comeu a vovó. A course of action affirmative of his nature as a predator. Então, uma ação afirmativa de sua natureza de predador. Então, o texto está explicando por que ele fez isso. Porque ele é um predador. He put on grandma's night clothes and awaited. Então, ele colocou os pijamas ou as roupas de dormir da vovó e esperou, aguardou. Red Riding Hood entered the cottage and said. A Chapeuzinho Vermelho entrou na cabana. A palavra cottage é cabana, tá bom? E disse: Goodness, Grandma, what big eyes you have. Então, meu Deus, vovó, que grandes olhos você tem. You forget that I'm optically challenged. Você esqueceu que eu tenho visão baixa. And Grandma, what an enormous nose you have. Naturally. E ela fala, vovó, que nariz enorme você tem. Naturally, I could have had it surgically fixed. Naturalmente, eu poderia ter feito com que o meu nariz fosse cirurgicamente refeito, consertado. But I didn't give in. Mas eu não sucumbi, eu não desisti. Give in é um phrasal verb, que é quando a gente junta um verbo com uma preposição e eles formam uma nova palavra, com um novo sentido. To such societal pressures, my child. Então, ela podia ter sucumbido às pressões sociais de ter feito uma cirurgia plástica no nariz, mas ela não sucumbiu. E ela finaliza aqui com o vocativo, né? My child. The wolf could not take any more of this. Então, o lobo não podia continuar com isso. Grabbed Little Red Riding Hood. Ele agarrou a Chapeuzinho Vermelho and opened his jaws. Pessoal, jaws a palavra jaw é mandíbula, tá bom? Mas aqui, open his jaws, a gente poderia traduzir como abriu sua boca, ou sua enorme boca. So wild, tão grande, that she could see her poor grandmother's inside her belly. Então, ele abriu tanto a boca que a Chapeuzinho Vermelho conseguiu ver sua vovó dentro da barriga do lobo. At some time, the woodchopper burst into the cottage, brandishing an axe. Então, em algum momento, o lenhador entra na cabana brandando um machado. Hands off, cried the wolf, cried the woodchopper. Então, mãos para cima, exclamou o lenhador. And what do you think you are doing? O que você acha que você está fazendo? Disse a Chapeuzinho Vermelho. If I let you help me now, I would be expressing a lack of confidence in my own abilities. Então, se eu deixar você me ajudar agora, eu estarei expressando falta de confiança em minhas próprias habilidades. Get your hands off that endangered species. Tire as mãos dessa espécie em risco de extinção. This is a police raid. Isso é uma batida policial. Screamed the woodchopper. Gritou o lenhador. Thank goodness you got here in time, said the wolf. Graças a Deus vocês chegaram aqui a tempo, disse o lobo. I thought I was a goner. Eu pensei que já era um caso perdido. Então assim, pessoal, encerra o nosso texto. E vamos agora para as questões de interpretação. Bem, a questão 1 diz o seguinte. This modern version of the fairy tale Little Red Riding Hood addresses different social issues. Pessoal, issues são questões. Então, social issues seriam questões sociais, tá bom? Então, ele fala que essa nova releitura, né? Essa nova versão, perdão, ele diz aqui, da Chapeuzinho Vermelho, se refere a diferentes questões sociais. One of these issues is, uma dessas questões é religious tolerance. Será que a gente fala de tolerância religiosa? Acho que não, hein? Não ouvi nada sobre religião, então, no. Animal protection.
Maybe, pode ser. Linguistic prejudice. A gente teve alguma coisa sobre preconceito linguístico? Também não. Racial discrimination? Também não. None of the options above? Maybe, but not. No final, nós vimos que a gente traz a questão da proteção animal, porque ela fala no início sobre fauna em risco de extinção, depois ela fala sobre o lobo, que era um animal que tinha extinto, o lobo, que é um animal também em risco de extinção, e no final o lenhador defende o lobo, né, que está em risco de extinção, por ele ser um animal, e a Branca de Neve, olha, e a Chapeuzinho Vermelho está tentando, ao tentar se livrar do lobo, agredir também o lobo. Então, ocorreu essa confusão que se misturou com proteção animal, de alguma forma. Então, a opção correta aqui, pessoal, é a letra B, tá bom? Vamos lá. Little Red Riding Hood's mother mentions a Special Compassionate Mission Exception form. Vocês devem ter visto isso lá no início, né? This form includes a permission to perform the following action. Então, essa missão especial que ela vai cumprir, ela se refere a quê? Pick the flowers? Pegar folhas? No. Cross the forest? Cruzar a floresta? Também não. Carry the basket? Talvez. Prepare the snacks? Não. Quando ela vai, os lanches já estão preparados, ela só leva a cestinha, né? Correr? Não. A gente ainda nem tinha falado do lobo aqui nessa parte. Então, pessoal, a opção correta é carry the basket. Ela recebe essa exceção especial da secretária da União de carregar a cesta sem interferir no trabalho de quem lutou para carregar essas cestas. Então, a letra correta aqui é a letra C. Tá bom? Aqui o gabarito para vocês. Vamos para a próxima. But mother, aren't you oppressing me by ordering me to do this? In the sentence above, the word but fulfills the function of. Então, aqui, pessoal, nós vamos agora sair um pouco da interpretação, né? E não, nem tanto assim, porque a gente mistura assim um pouco de interpretação com a gramática, né? O que seria a gramática sem uma interpretação do leitor? Então, vamos agora observar a palavra but, ok? Que é uma linking word que expressa contradição. Então, vemos aqui. But. Letter A. Calling attention. But mother. Call attention? No. We are not calling attention. Signalizing exception. Não, pessoal. Por que tem essa letra B aqui? Porque a palavra but, ela tem outro sentido também. Em vez de significar literalmente traduzindo mas, ela também às vezes pode ser traduzida como exceto. Então, se tivesse outro contexto e a palavra but significasse exceto, a que estaria correta seria a letra B, tá? Mas nesse caso, o but significa mas realmente. Então, não é a letra B. Suggesting expectation. Sugerir uma expectativa? Não. Essa foi a mais estranha até aqui. Introducing objection. Introduzir uma objeção. Talvez. Making an addition. A gente está falando de adição, gente? Não estamos. Então, aqui fica pra gente a letra D. Introducing objection. Então, introduzir uma objeção, a ideia que vai ser expressa a seguir. Nosso gabarito fica, então, a letra D. Aqui está. Questão 4. The classic fairy tale finishes by the woodchopper killing another character. However, this does not happen in the modern version. Então, fala aqui que o conto de fadas clássico termina com o lenhador matando um outro personagem. Mais que isso, however, contudo, né? Contudo, isso não acontece nessa versão moderna.
In the end of this version, the woodchopper carries out the act of. Então, nessa versão, o lenhador, ele realiza, né? Carry out é continuar, pode ter o sentido de cumprir, tá bom? Carry out é um phrasal verb que tem alguns sentidos específicos e diferentes entre si. Mas então, o woodchopper, o lenhador, ele realiza o ato de. Vamos começar da letra E. Killing the girl, ele mata a garota no final? Não, gente, estamos num conto de fadas politicamente correto, então ele não mata a garota. Hiding the grandmother, ele esconde a vovó? Não, a vovó no final a gente não vê o que acontece com ela, mas ela ainda está dentro do estômago do lobo no final. Então não é a letra D. Calling the police. Não, que o próprio lenhador fala, né? This is a police raid, é uma batida policial. Então, não. Arresting the girl, prendendo a garota? Não, ele também não prende a garota. Ele só fala uma coisa, que é o quê? Que ele defende o lobo por ele ser um animal em risco de extinção. No final, a ação principal que é realizada pelo lenhador é salvar o lobo. Então, a letra A está correta nesse caso. Ficamos, então, com o nosso gabarito na letra A. Pessoal, assim ficou encerrado as questões sobre aquele texto e vamos para outro agora. What is sustainable development? O que é desenvolvimento sustentável? There are many definitions of sustainable development, including this one which first appeared in 1987. Então, existem muitas definições sobre o que seria um desenvolvimento sustentável, incluindo essa que apareceu primeiro em 1987. Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Olha aqui, temos um conceito bem desenvolvido, vamos ver ele pedacinho por pedacinho. Então, desenvolvimento, é encontrar as necessidades. Então, the needs são as necessidades. Aqui, needs não é verbo e sim o substantivo, tá? Of the present, então encontrar as necessidades do presente without, sem fazer o quê? Comprometer a habilidade das futuras gerações encontrarem também e suprirem suas próprias necessidades. Ou seja, é contemplar tanto o presente quanto o futuro. Continuando o texto, but what does this mean? Mas o que isso significa? O que isso quer dizer? What are the needs of the present? Quais são as necessidades do presente? Take a minute and write down 5 to 10 needs that you might have in your own life. Então, tire um tempo aí e escreva de 5 a 10 necessidades que você tem na sua própria vida. Have you listed any needs that conflict with one another? Repetindo aqui. Have you listed any needs that conflict with one another? For example, if you listed clean air to breathe, but also listed a car for transportation, your needs might conflict. Então, você listou alguma coisa que entrou em conflito uma com a outra? Por exemplo, você listou que precisa de ar puro para respirar, mas que também precisa de um carro para transporte. E isso entrou em conflito, porque um produz poluição, logo não há ar puro, ar limpo, então são duas necessidades que são conflituosas. Which would you choose and how would you make your decision? Então, qual você escolheria e como você tomaria uma decisão? If we have conflicting needs, se nós temos necessidades que entram em conflito uma com a outra, how much is that multiplied when we look at the whole community, city, country, world?
Então, quanto mais, isso é multiplicado quando nós olhamos para uma comunidade inteira, para uma cidade, para um país e para o mundo. For families, for example, what happens when a company's need for cheap labor conflicts with workers' needs for livable wages? Então, por exemplo, o que acontece quando as necessidades de uma companhia por mão de obra barata entram em conflito com as necessidades dos trabalhadores por um salário satisfatório que dê para viver? Or when individual families' needs for firewood conflict with the need to prevent erosion and conserve the soil. Então, ou quando as necessidades de uma família por lenha entram em conflito com a prevenção da erosão e da conservação do solo. Or when one country's need for electricity results in acid rain that damages another country's lakes and rivers. Ou quando as necessidades de um país por eletricidade resulta em chuva ácida que danifica os lagos e os rios de outro país. Então, a gente encerra aqui o nosso texto e vamos agora para as questões. Questão 5. According to the text and to your knowledge, sustainable development is. Então, aqui, gente, ele pede que você pense de acordo com o texto, mas também de acordo com os seus próprios conhecimentos. Mas o texto já deixa isso bem claro. Sustainable development is. Desenvolvimento sustentável é A. Thinking about your development and forgetting other people. Pensar no seu desenvolvimento e esquecer as outras pessoas? Não, gente. Isso aqui, não. Taking care of the lakes and rivers. Então, desenvolvimento sustentável é cuidar de lagos e rios? Também não. A gente não viu isso explícito no texto. A gente viu a palavra lakes e rivers, mas não é porque está lá que é a correta. Sacrificing your needs because of the future generations. Sacrificar as nossas próprias necessidades por causa das futuras gerações. Também é isso? Nope. Working to satisfy your needs and the needs of future generations. Então, trabalhar para satisfazer as suas necessidades e as necessidades das futuras gerações. Agora sim. Needing a car for transportation. Essa aqui não, né? Então, ficamos, pessoal, com a letra D. Lembra lá que eu mostrei no texto? Eu circulei e deixei bem claro que o conceito de desenvolvimento sustentável envolvia tanto o presente... Tanto o presente, necessidades do presente. Vejam aqui no conceito de desenvolvimento sustentável, que ele envolve tanto as necessidades do presente quanto das gerações futuras. Então, são de ambos. Por isso, a letra D está correta. E aqui está o gabarito. Pessoal, questão 6. The expression one another in the sentence have listed any needs that conflict with one another can be replaced with no change in meaning with. Pessoal, a gente fala with no change in meaning para dizer que você não vai mudar bruscamente o sentido, né, de uma frase. Mas eu, como professora, né, fiz meu curso de letras, muito bem feito, e meu professor me ensinou que não existe sinonímia perfeita. Ou seja, nunca vai existir uma palavra que tenha realmente a mesma carga semântica, o mesmo sentido de uma outra palavra. Então, a gente vai buscar aqui por uma palavra que mantenha o sentido e que seja próxima, mas claro que não vai ser uma palavra perfeita, porque nenhuma palavra é idêntica à outra, senão não teria por que existirem duas, seria só uma, né? Então, vamos lá. Começando na letra E. Two others. Acho que no. Hein? Two others fica estranho. Por exemplo, have you listed any needs that conflict with two others? Isso não se fala em inglês, fica bem estranho.
Vamos ver a letra D. Bother. Não. Aqui ele pegou uma palavra, bother, que é incomodar, né? E colocou aqui porque é meio parecida, entre aspas, mas não funciona. The other. Também não, que é the other não. Dá essa ideia de um com um, né? Que a gente está imaginando aqui. Another. Another é só outra. E o que ficamos aqui conosco é each other, que fica o melhor. Olha só. Have you listed any needs that conflict with each other? Eu mantenho agora essa ideia aqui de um conflita com o outro, tá? Por isso, a letra A está correta, porque ela mantém esse meu sentido, essa minha mensagem que eu quero transmitir nessa frase aqui. Então, nosso gabarito é a letra A. Questão 7. According to the text, it is correct to infer that. Então, de acordo com o texto, é correto inferir que Sustainable development is not an international necessity. Pessoal, isso não é verdade porque no final do texto ele fala sobre a chuva em um país, a necessidade de eletricidade em um país que causa chuvas ácidas em outro país. Então ele está falando sim que é uma necessidade internacional, porque quando um faz, o outro também sofre. Letra B. The car is a sustainable mode of transportation. Também não, pessoal, porque lá no texto ele coloca dois contrapontos. Um é ar limpo versus car transportation. Então, na verdade, eles são colocados como opostos, logo a gente não entende que carro é um modo de transporte sustentável. Letra C. Some methods for generating electricity cause acid rain. Talvez, porque surge aqui esse exemplo que eu acabei de citar. Eu não escrevi nada aqui, mas esse exemplo que eu dei foi sobre chuva ácida, tá? Letra D. Cheap labor brings livable wages for workers. Nossa, essa aqui é estranha, né? Olha só a ideia. Mão de obra barata traz salários dignos para trabalhadores? Acho que não, hein? Por isso que se chama mão de obra barata. Então, não é essa, não é essa, não é essa. Ficamos pensando nessa aqui. Vamos ver a letra E. Erosion is a way to conserve the soil. Quem achar que essa aqui tá certo vai zerar lá em geografia, né? Pessoal, ficamos com a letra C, tá bom? Que alguns métodos de gerar energia em um país pode causar chuva ácida em outro. Essa é a ideia que eles põem lá e que está exposta aqui na letra C, que está corretíssima. Então, vocês podem ver aqui que o gabarito é a letra C. Partimos então para um outro texto, tá bom? Esse texto é de 2019, já é um texto um pouco antigo, né? Se a gente for pensar que estamos já em 2023. Mas fala sobre uma doença, claro que pode falar sobre questões de vacina, questões sanitárias que podem ter mudado hoje, mas vamos levar em conta que o texto é de 2019 e vamos resolver as questões de acordo com o que for exposto no texto, tá? Então vamos lá. Ebola explained. Ebola is a highly infectious virus that attacks the internal organs. Symptoms include fever, weakness, diarrhea, vomiting and bleeding. Então, nós vemos aqui que a ebola é uma doença altamente infecciosa. Ela é um vírus que ataca os órgãos internos. Seus sintomas incluem febre, fraqueza, diarreia, vômito e sangramento. The disease, a palavra disease é doença, tá bom? A doença is spread. Spread é espalhada ou disseminada. Through contact with bodily fluids of infected animals and humans. Então, a doença é espalhada ou disseminada pelo contato humano
com fluidos corporais de animais ou de humanos infectados. Fruit bats são aqueles morcegos frugívoros. Are considered the natural host. Gente, aqui host é o hospedeiro, tá? Então, esses morcegos são considerados os hospedeiros naturais do vírus. Ebola first appeared in the DRC. Pessoal, o que é DRC? Democratic Republic of Congo. Então, é República Democrática do Congo. And in Sudan. E no Sudão. Quando? Em 1976. 1976. Outbreaks. Outbreaks são os surtos dessas doenças. Outbreaks occur mainly in natural areas in Central and West Africa, in the tropical rainforests. Então, pessoal, outbreaks, o que seria? São aqueles surtos, os surtos das doenças. Elas ocorrem principalmente em áreas rurais, de onde? Da África Central e Ocidental, ou do Oeste. In the tropical rainforests. Pessoal, rainforests são florestas tropicais, tá bom? É assim que se fala floresta tropical em inglês. The current, o atual em 2019. The current outbreak is the deadliest. Deadliest, a gente está usando superlativo aqui em um adjetivo curto, né? Então, por isso que fica deadliest. Então, fala que esse surto que está agora acontecendo em 2019, aqui nessa época, é o mais mortal e o que mais se disseminou, tá bom? It started in Guinea, começou na Guinéia, in March this year, em março desse ano, and has spread to Sierra Leone and Liberia. More than 930 people have been killed by the deadly virus, and that number continues to rise. Então, mais de 930 pessoas foram mortas por esse vírus mortal e o número continua a subir. Então, rise continua a subir. The fatality rate is as high as 90%, and there is currently no known cure. Então, o índice de fatalidade é mais ou menos de 90%, tá bom? E atualmente não há cura conhecida. Finalizamos aqui a leitura do texto. Vamos para aqui a questão 8. Among the alternatives, entre as alternativas, select the one which indicates the main reason or reasons why Ebola is considered a dangerous disease, according to the text. Remember. Então, entre as alternativas, selecione a que indica a razão principal ou as razões principais para que o Ebola seja considerada uma doença perigosa, ok? De acordo com o texto. Vamos lá. It is transmitted by contact with infected body fluids from animals and humans. Gente, esse é o motivo pelo qual a Ebola é considerada uma doença muito perigosa? Não, porque várias doenças se transmitem assim, né? Então, esse aqui não é o nosso motivo, não. Vamos colocar um xizinho aqui e já desconsiderar. Its symptoms include fever, weakness, diarrhea, vomiting and bleeding. Também não é esse motivo pelo qual ele cita que é uma doença perigosa, tá? É só citando os sintomas. Tem várias doenças que têm esses sintomas e podem ser não consideradas perigosas ou sim, tanto faz. Não são os sintomas literalmente que transformam ela em uma doença perigosa. Porque se você tiver todos esses sintomas e tomar um remedinho e melhorar, tá tudo bem. Não é tão perigoso assim. Letra C. It appeared in 1976 and the cure is still unknown. Isso aqui tá certo, gente. Ó, tudo isso tá certo. Tá certo. Todas essas informações estão corretas. Mas a gente quer saber, não é
o que está correto de acordo com o texto, mas sim qual o motivo pelo qual a ebola é considerada uma doença perigosa, tá bom? Então, por mais que elas sejam corretas, não é a alternativa que nós queremos. Então, pessoal, só fazendo uma revisão. Então, nós vemos aqui que não é a A, não é a B, não é a C, e vamos ver a letra D. To avoid it, it is enough not to have contact with animals or beings infected humans. Então, para evitar, é o bastante evitar os animais e seres humanos infectados? Sim, não. Vai que você toca em algum objeto, vai que você toca em algo que tenha o fluido corporal, né? Então, não é só evitar a pessoa ou o animal, mas sim você estar protegido totalmente. Então, essa aqui não está correta. E ficamos com a letra E, então, porque as outras não nos trouxeram essa principal razão pela qual a ebola é uma doença perigosa. Mas olha o que a letra E diz. It is highly contagious. Então, fala que ela é perigosa porque ela é altamente contagiosa. And its fatality rate is 90%. And currently there is no cure. Então, ela é uma doença considerada perigosa não por causa dos sintomas, não por causa da propagação dela, e sim porque ela é altamente contagiosa, ok? E porque o risco de fatalidade é de 90%, ou seja, 90%, cerca de 90% das pessoas que contraem essa doença falecem. E porque currently, there is no cure, não há cura, ok? Então, nosso gabarito aqui é a letra E. Questão 9. In the sentence of the text, Ebola is a highly infectious virus that attacks the internal organs. The relative pronoun that can be omitted. Então, aqui, pessoal, nós saímos daquela parte de interpretação textual e vamos analisar o item gramatical e ver como que ele se comporta em outras frases, em outras sentenças. E que item gramatical é esse, gente? O pronome relativo that. Diz aqui que nessa frase ele não pode ser omitido. Então, se tirar, não vai ficar legal. Então, a gente tem que manter ele sim. Select the option in which the relative pronouns that cannot be omitted. I didn't realize that Karen had gone to the hospital. Eu não tinha percebido que a Karen tinha ido para o hospital. Pessoal, se eu tirar esse that, fica bom? I didn't realize Karen had gone to the hospital. Fica bom sim. No português, se eu falo essa frase e eu tiro o pronome relativo, em português nós temos uma sentença agramatical. Mas em inglês nós temos uma sentença que é totalmente gramatical e aceitável na língua, tá? Então, se eu falo I didn't realize Karen had gone to the hospital, está totalmente correto. Letra B. Karen is a girl that suffered an accident. A Karen é a garota que sofreu um acidente. Se a gente tirar o that, pessoal, como é que fica? Karen is a girl suffered an accident. Meio estranha, hein? Vamos colocar essa aqui em suspeita. Uma estrelinha de estamos suspeitando. Karen thinks that she is in trouble now. Se a gente tirar esse that, fica Karen thinks she is in trouble now. Fica boa essa. Everybody knows, letra D. Everybody knows that she is in the hospital. Se a gente tira esse that, fica Everybody knows she is in the hospital. Totalmente correta. E a letra E, vamos ver agora se é a B ou se é a E. The truck driver never thought that he could run over someone. Vamos ver como fica sem o pronome relativo that. The truck driver never thought he could run over someone. Correto, gente. Então, aqui está errada a letra B. Aí você se pergunta, nossa, professora, mas por quê? Eu achava que estava correta. Bem, por que, pessoal, que não pode ser? Porque aqui esse that, deixa eu tirar aqui esses riscos. Pessoal, esse that aqui,
Se nós tirarmos ele, vocês podem perceber que fica um vazio, fica uma posição que não está completa. Como assim? Pessoal, em inglês, imperativo sempre tem um sujeito. Por exemplo, se eu falo assim, choveu ontem, você fala em português, choveu, ou sim, choveu. A gente fala esse choveu sem nada antes e tá ok, mas em inglês isso não pode acontecer. Se eu falo assim, did it rain? Você vai responder, yes, it rained, ok? Então sempre vai ter um sujeito, nem que seja o it, colocado lá sem sentido nenhum. Yes, it rained, tá bom? Sim, choveu. Quando eu tenho esse tipo de sentença aqui, eu vejo o quê? Que depois desse that, eu tenho Karen. Karen é um sujeito. Depois de that, eu tenho um sujeito aqui, gente? Tem alguma coisa aqui antes do verbo? Não, não tem. Enquanto na letra C tem o she, na letra D tem o she também, na letra E tem o he. Então vocês veem que o único que não tem esse sujeito para suprir essa posição do that, ele não existe, não está lá. Então, por isso, nós não podemos retirar, tá bom? Então, nosso gabarito fica com a letra B de bola, porque sem o that, nossa sentença fica agramatical na língua inglesa, por não haver nada na posição de sujeito desse verbo. Aqui acabam nossas questões, pessoal do pré-vestibular, gabarito vestibulando. Espero que vocês tenham gostado das explicações e que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. E foi isso. Muito obrigada!